Boa noite a todos. Que a paz, as bênçãos do Mestre Jesus estejam em cada coração. Obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe grandemente o esforço de vocês para vir até nós aqui. E que a luz que o Mestre nos irradia se perpetue em vossos corações. Pai de infinito amor, que nesses momentos abençoados, Senhor, a Tua luz esteja em nossos corações. Que possamos, Pai amado, nesses instantes abençoados, Senhor, procurar altear os nossos sentimentos, as nossas emoções e compreender as luzes do Evangelho da noite. Que ele possa ser trazido aos nossos corações como uma reflexão, como um novo apontamento para a nossa jornada. Obrigado, Senhor, por aqui nos reunirmos. Te agradecemos, Pai, a presença dos nossos amigos espirituais, a presença dos amigos espirituais da casa, toda a equipe da nossa irmã Zoraide. Obrigado pela oportunidade de aqui nos reunirmos. Que as suas bênçãos e o seu amor, Senhor, dirija-nos, alimente-nos e fortifique-nos hoje e sempre. Graças a Deus. Às vezes nós pensamos, podemos escolher aquilo que nós queremos? Podemos escolher livremente? Porque todo mundo já ouviu falar, né, que a gente escolhe ou esse caminho ou aquele. Né? Como é que a gente sabe que escolheu livremente esse caminho? Porque em todos os cantos do universo, que qualquer um de nós estiver, em qualquer momento da nossa evolução, nós vamos encontrar conosco mesmo por tudo aquilo que nós buscamos, sentimos e vivenciamos nas nossas experiências evolutivas. Então vai ter uma hora que nós vamos parar para pensar em nós. Vamos pensar naquilo que eu tenho feito, naquilo que está no meu caminho, né? E agindo por conta do quê? Dessas escolhas. O que é essas escolhas? É o nosso livre-arbítrio, né? E sendo, nesse nosso livre-arbítrio, sendo sugestionado por espíritos menos esclarecidos, colheremos, sem dúvida, hoje ou amanhã, os frutos das nossas obras. Um dia nós vamos ter que parar e pensar, caramba, isso não fui eu que fiz, isso não estava no meu caminho, né? Por que eu escolhi o lado A e não o lado B? Certo? Eu tenho que olhar para mim e ver, analisar essa minha situação, porque se não fizer isso hoje, ali na frente, nós vamos ter que fazer conosco mesmo. Os amigos espirituais nos ensinam que nós temos que comparar a nossa vida, assim, como uma balança, daquelas antigas de 2 pratos, sabe? E o fiel da balança vai ser esse livre-arbítrio que nós temos. Se nós escolhermos, nessa nossa escolha livremente escolha, eu fiz, certo? Nós vamos escolhendo e vamos colocando num prato da balança. E vamos vendo que aquilo que nós temos de nós, vamos dizer assim, da nossa parte não tão boa, certo? Pegado, mas somado com os amigos espirituais, menos
evoluídos do que nós carreamos para nós, e as coisas que nos marcam friamente perante a vida, vamos colocar tudo isso num prato, certo? No outro prato, nós vamos aceitar o quê? As sugestões dos amigos espirituais, os caminhos certos que nós tivemos, as decisões positivas, tudo que eu consegui dar de amor e de fraternidade para o meu irmão, essas coisas bonitas que nós temos que fazer, certo? Vamos colocar um no prato, outro no outro. E o que vai movimentar esse fiel da balança? É essa livre escolha que nós fazemos, o nosso livre-arbítrio. Se eu pegar por lado, vamos dizer, não tão bom da minha existência, esse prato vai pesar mais. Se eu pesar para o lado bom dos amigos espirituais e trabalhar incessantemente nessa obra, esse prato vai pesar mais. Então eu tenho que pensar comigo o que eu estou fazendo comigo mesmo nessa nova experiência. E quando eu vou melhorar? Quando os dois pratos, daquilo que eu fiz de bom ou de ruim, certo? Se equilibrarem até o ponto que o ponteiro não se mexa mais. Esse é o fiel da balança que vai dar a decisão. Porque eu só vou melhorar quando eu tiver consciência plena daquilo que eu estou buscando. Eu não posso sair por aí fazendo as tripulias que eu faço na vida e achar que não vai ter consequência. Boas ou ruins, são todas colhidas por mim. Então eu tenho que analisar tudo o que eu faço, como eu faço, para pôr em prática aquilo que nós estamos fazendo. Esse livre caminho o que vai nos dar esse equilíbrio são os nossos anjos da guarda, os amigos espirituais, a espiritualidade maior que vai nos conduzir. É aí que nós vamos ver a diferença desse prato na balança. Então, temos que pensar que essa nossa busca ou escolha é totalmente livre, mesmo porque os anjos e amigos da espiritualidade não resolvem de tudo os nossos problemas. Nós temos que resolver. Eles nos dão o caminho, nos apontam a direção, mas eles não podem resolver o meu problema. Certo? Porque, imagina se eu falo assim, eu vou por aqui, aí vem um amigo espiritual e me fala, Cláudio, não vai por aí porque esse caminho não está certo. Certo? Não, mas eu decidi, eu vou por aqui. Ó o meu orgulho, né? E vou enfrentar situações perigosas lá na frente que eu não precisaria enfrentar. Mas aí eu tenho que estar como? Convicto de que essas lições são realmente para mim. E essas íntimas indicações, né, essas íntimas indagações nossas vão mostrando que nós somos o autor do nosso próprio caminho. A gente trabalha muito, né, tem várias ocupações. No nosso caminhar, no nosso ser, no nosso dia a dia, certo? Quantas vezes nós paramos para fazer uma prece? Certo? Chegou na hora do almoço, caramba, tem 15 minutos para almoçar. Certo? Não deu tempo de engolir ainda, já estou levantando da mesa com o prato, com a colher, com tudo pronto para sair fora. E cadê tua prece? Cadê pelo menos o agradecimento? Pai, abençoe o meu alimento, ou Pai, te agradeço pelo meu alimento. Nós não temos o hábito de fazer essas reflexões. Antigamente,
todo o grupo familiar almoçava naquela hora, mas todo mundo junto. Né? Vocês viram a modernidade hoje? Um está almoçando na sala, outro está almoçando na cozinha, outro está com o prato na mão na frente da televisão, outro está no celular, certo? Mas o ambiente doméstico vive assim, certo? É uma modernidade? É uma modernidade. Mas a aquiescência de família vai se perdendo um pouquinho cada vez. E quando deveria ser o contrário, deveria ser aumentado essa profusão em família para todo mundo fazer as coisas mais ou menos equilibrado. Isso nós vamos trabalhando entre nós, trabalhando no nosso caminho, fazendo disso umas romagens evolutivas, nas nossas romagens evolutivas, um caminho que nós vamos trilhar lá na frente. Porque quando nós renascemos, quando nós reencarnamos, o que acontece? Nós trazemos conosco aquilo que nós temos de melhor, certo? Eu vou renascer agora porque eu preciso, quando sair dessa vida, estar melhor, ou recuperar o tempo que eu perdi lá atrás. Não é bem assim. Nós já estamos recuperando o tempo e aqui estamos ainda nessa escola evolutiva para nós crescermos mais junto a nós mesmos. Entender aquilo que se passa no mundo é entender aquilo que vive dentro de nós. Então, isso que faz... O que é o livre-arbítrio? É a nossa livre escolha. É o jeito da gente escolher uma determinada situação. Certo? Então, nós temos esse livre-arbítrio, muito embora ele seja relativo. Certo? Todo esse progresso espiritual não seria consciente, mas aconteceria simplesmente pelas forças das coisas que vivem em volta de nós. Mesmo que eu fale, eu não quero acompanhar o livre-arbítrio, quando nós reencarnamos, vamos dizer que vou falar por mim, eu tenho que reencarnar em determinado ano, certo? Para quê? Para me melhorar. Mas aquilo que eu fiz lá atrás ainda vai me tolher um pouco esse meu livre-arbítrio, porque eu vou ter certas dificuldades comigo ainda que eu tenho que vencer aqui. Para mim a romagem não ficar, vamos dizer assim, mais prejudicada do que estava antes de eu reencarnar. Então eu tenho que aceitar as lições que a vida vai me oferecendo, mas encará-las, não empurrar embaixo do tapete. Eu tenho tal dificuldade, mas isso não me faz diferença. Não, eu vou procurar superar essa dificuldade para mim poder livremente escolher. Os amigos espirituais agem conosco como professores exímios, certo? Eles nos mostram o caminho, nos dão a lição que precisamos, nos explicam, referem-se à fonte das consultas, mas deixa para que o aluno possa resolver a sua questão, para resolver o seu problema. Então, como eu disse, não é o amigo espiritual que vai falar, você tem que seguir determinado caminho, você vai seguir por aqui, não por ali, não por lá. Veja, às vezes acho que todo mundo aqui já mudou de casa, de uma casa para outra, ou a maioria já mudou. Vocês já perceberam que determinado local é bem aonde eu queria estar? Certo? Nossa, aqui eu me sinto bem aqui, mas todo mundo aqui reclama do local, mas eu me sinto bem em determinado local. É porque eu tenho alguma coisa para resolver com aquela situação que ali me expõe.
com aquela situação que ali eu devo enfrentar. Então, veja que não é determinante que os amigos espirituais, mas vou ter que passar por um problema ali. Não, ali você não vai morar, você vai morar em tal lugar. Ele não pode falar isso, porque é um livre-arbítrio nosso, né? Mas a situação eu estou lá por causa da situação financeira? Exatamente. Certo? Se não fosse possível, lá você não estaria, né? Então, cada lição que nós precisamos, nos explicam, nos mostram e nos direcionam o caminho que a gente tem que seguir. Veja que, como eu disse, o livre-arbítrio é relativo, porque nós não podemos fugir do nosso próprio carreiro. Mas deixam que cada aluno, durante a reencarnação, se preparem para os exames finais e recolham a boa vontade, a dedicação e seu próprio esforço, e pela sua própria vontade recebam suas notas e consigam uma promoção para uma reencarnação melhor. É o que eu estou falando. Eu vou me esforçar para ser melhor aqui, certo? Na escola humana, como na escola espiritual. Vou trabalhar dentro de mim coisas positivas, coisas boas, coisas relacionadas com a fraternidade, com a esperança nos corações alheios, com uma nova vida, um novo projeto de viver em cada coração. Então eu estou trabalhando a minha personalidade interior. Agora, se eu for todo irresponsável e no fim da vida eu vou me deparar com o quê? Né? Com aquilo que eu busquei a vida toda, né? E lógico que eu desencarnando, eu vou ter o que na minha frente? Né? Reprovação e vergonha. Certo? Vou ter que refazer todos os passos novamente para recomeçar aquilo que eu deixei para trás, porque eu fui ocioso comigo mesmo. Eu deixei para amanhã. Mas eu tenho que ir no centro. Não, amanhã eu vou, hoje está chovendo. Eu tenho que ir, eu estou falando o centro que é a nossa área aqui, tá? Mas é qualquer religião, qualquer coisa na nossa vida. Eu preciso pensar no meu lado espiritual. Ixi, mas eu sou tão jovem, vou pensar isso aqui lá na frente. Certo? Será que vai chegar lá na frente? Não tenho tempo para pensar nisso agora. Já conversei com pessoas assim, desculpa, eu estou reproduzindo. Mas eu não posso ficar pensando nisso agora, não tenho tempo para isso. Deus te abençoe, filho, segue o teu caminho. Por quê? Porque nós temos que pensar em tudo que nos vai fazer melhorar o nosso ambiente mental. Nós não podemos ficar presos nas trivialidades do dia a dia. Nós viemos aqui para engrandecer o nosso eu, o nosso espírito, né? E se a gente não buscar, não vai engrandecer. Pai, eu preciso de um serviço melhor do que eu tenho hoje, mas olha meu braço aqui, ó. Certo? Cruzadão de tudo. E eu vou receber o quê? Certo? Não, eu preciso de um emprego melhor, de alguma coisa melhor, vou correr atrás, vou fazer um curso, vou aprender com outra pessoa, vou dinamizar esse meu potencial que está aqui adormecido. Senão eu vou ter o quê? Reprovação e vergonha. Você devia ter feito, você não fez porque você não quis, e daí para frente. Aquele que se aplica e se preocupa com os estudos, né, vai achar do mesmo modo o que busca, ou seja, a alegria da aprovação. Por isso que a gente tem que procurar o melhor. Não é que eu quero ser melhor que esse, que aquele outro, eu tenho que ser melhor que eu mesmo. Cada instante eu tenho que olhar para mim e refletir sobre os meus pesares, os meus problemas e as minhas dores. Então, vejam que o mestre fala assim:
buscai e achareis. Ele não falou, busca que eu vou te levar. Certo? Buscai e achareis, cada um de nós. Certo? E Kardec nos ensinou que na nossa jornada evolutiva precisamos nascer, viver, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Vejam a nossa caminhada evolutiva. Nascer, viver, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Certo? Cada aluno escolhe pelo livre-arbítrio, que na maioria das vezes busca o caminho da felicidade. Todos nós estamos aqui buscando dias melhores para nós mesmos. Não é isso que nós estamos fazendo aqui? E o que é isso? É a nossa própria felicidade. Se eu não buscar a minha felicidade, eu vou me entregar para a vida e não posso reclamar de nada. Eu estou sendo ocioso comigo mesmo. Os instrutores espirituais, como verdadeiros mestres, nos observam, olham nossa preguiça e o nosso desleixos, mas deixam pacientemente que as dores e as lições do tempo nos levem a um pronto reajustamento. Então, mas eu fiz porque não tinha nenhum amigo espiritual me olhando, né? Mas o negócio aconteceu, eu só contei para ele, para aquela pessoa, e todo mundo ficou sabendo. Certo? Aí vai culpar o cara que você contou o seu problema, o seu defeito lá, né? Seu defeito, entre aspas, né? As suas dores, né? Caramba, os amigos espirituais nos dão o caminho, mas deixa que nós escolhamos aonde nós queremos ir. Porque senão era fácil, né? Vê um amigo espiritual aqui, Cláudio, vai por aqui, eu vou. Cláudio, vai por ali, eu vou. Eu tenho a minha vida própria? Não vou ter minha vida própria, eu vou ter a vida dele, a vida que ele quer. Que o amigo espiritual quer, que o pai quer também. Mas eu não vou ter a livre escolha daquilo que eu quero fazer. Eu vou ser uma máquina trabalhando para aquilo que está acontecendo. Esses amigos jamais se irritam. Eles sofrem com as nossas dores, sofrem com os nossos problemas, aquilo que nós arranjamos para nós, mas eles jamais se irritam. Eles podem, se eu for muito desligado deles, vamos falar assim, eles podem se afastar por um tempo, e quando eu precisar, ou seja, quando eu me modificar, quando o meu querer supera a minha própria ociosidade, eles podem se aproximar de mim de novo, certo? Com a misericórdia do Pai Celestial. Porque não tem ninguém, como o próprio Kardec nos ensina, não tem ninguém que vai ser permanentemente castigado por determinada coisa. Então nós temos que buscar o equilíbrio, buscar a compreensão daquilo que nós queremos e trazer para o nosso caminho o roteiro que nós necessitamos. Por que eles não se irritam? Porque eles sabem, né, que se nós batermos na porta errada ou na porta larga, né, ali na frente nós vamos nos encontrar de novo. Não com eles, mas conosco mesmo. Vamos ver por que erramos. Mas ali na frente pode ser daqui 10 reencarnação. Eles não têm pressa, Deus não tem pressa de nós. Deus quer que nós aprendamos, certo? Que consigamos equilibrar o nosso sentimento com sabedoria. E isso é para nós vivenciarmos isso aí. Num planeta como a Terra, né,
falanges imensas expiram-nos numa certa frequência e intensidade, e que essas influenciações não podem ser medidas. Será que é isso? Como que essas influências chegam até nós? Se eu não tenho equilíbrio espiritual, ou seja, não tenho um equilíbrio mental, tranquilo, certo? Se eu não faço as minhas orações, se eu não cumpro com o meu dever, todas as coisas bonitas que eu tenho que fazer, que influenciação eu estou abrindo campo para essa porta larga? E olha que nós encarnados somos 1/3 da população do globo. 2/3 está desencarnado. Certo? Então vejam quantos que tem. Ah, mas os espíritos morreu, virou santo. Tomara que seja assim. Certo? Aqui, nós, na nossa vida, vemos pessoas boas, pessoas más, pessoas maldosas, né? E pessoas indiferentes. Será que nós, desencarnando, nós vamos virar tudo santo? Nessas condições? Nós vamos responder por aquilo que somos, como eu mostrei lá atrás, né? Se eu for um ocioso, eu vou receber o quê? Reprovação e vergonha, certo? E é isso que vai fazer, vamos dizer, a separação de um e de outro. Aqueles que querem evoluir estão mais juntos com um caminho mais plano do que os outros que estão esperando que o mundo evolua para ele evoluir, vão seguir um caminho mais difícil, mas vão chegar lá também. Certo? O estudo e o trabalho constante no bem, a prática do bem, aquela confiança em Deus, tudo com o amparo da prece, vai nos manter e preservar contra o assédio de entidades que em seus propósitos de vingança, de agora ou de um passado remoto, ou por simples perversidade, procuram de alguma forma nos distanciar do caminho da nossa evolução. Ah, mas eu não fiz nada para aquela pessoa e estou sendo assediado por aquele espírito. Estou sendo, vamos dizer, judiado por aquele espírito. Mas o que eu estou pensando? Como eu estou vivendo? Certo? Eu venho no centro, aqui eu sou uma beleza de candura. Certo? Aí pisei da porta para fora, passou um cachorro, já dou um pontapé nele. Certo? Aí vou xingar o dono do cachorro, quem me xingou porque eu chutei o cachorro, e chego em casa, sou aquela belezura lá. Brigo com a mulher, quebro os pratos. O que eu vim fazer aqui? Certo? Eu não vim aprender, eu vim aqui mostrar que eu sou bonzinho para todo mundo que está aqui. Mas e lá fora? É onde que a coisa acontece realmente. Eu tenho que estar na mesma paciência, na mesma solicitude que eu estou aqui, eu tenho que estar lá fora também. Porque o exemplo, como nos mostrou Jesus, o exemplo fica mais do que as palavras. O exemplo marca muito mais do que qualquer palavra. E procurando servir aos que sofrem, para levar a eles a mensagem de amor do Evangelho, o socorro e o socorro das nossas mãos, que nós não podemos só falar, temos que agir também. Vamos um dia encontrar as respostas dos céus para os nossos desejos de libertação. É isso que faz o Evangelho. Vai mostrando o que nós temos que mudar. Ah, mas eu tenho que mudar tudo de uma vez? Não. Um amigo nosso era bem matemático. Ele falava que a gente não precisa mudar
1% por dia. Se a gente mudar 0,5% por dia, num ano quanto nós mudamos? 180%, não? Já demos uma volta e meia em torno de nós. Certo? Por quê? Porque a gente tem que fazer as coisas devagar. Nós nos acostumamos a querer a coisa depressa. Né? E não é assim. Porque a pessoa mais difícil que eu tenho que mudar, que eu converso com ela, que eu tenho que fazer ela mudar, sou eu mesmo. Eu posso mudar uma pessoa ali, posso mudar outra pessoa aqui, mas eu sou o mais difícil de ser mudado. Mas você não sabe que tem que mudar? Sei. Certo? Veja, nós temos um cabedal imenso. Ah, mas eu não tenho vício. Deus te abençoe. Se analisa. Quando você vai pôr o sapato, qual sapato você põe primeiro? Olha se é mesmo o pé sempre. A mesma meia sempre. A perna da calça sempre. O braço que vai na camisa, qual que você põe primeiro? Certo? Veja que nós temos os nossos próprios vícios. E nós não nos damos conta. Porque nós fazemos tudo igualzinho, não é vício. Veja como nós temos que nos conhecer. Nós temos que olhar para nós e ver que nós somos um espírito em evolução. E fazer dessa evolução a marcha da minha ascensão. Por isso as escolhas, o livre-arbítrio, como eu disse, é relativo. Porque nós não sabemos escolher ainda. Quando nós pedimos a Deus, veja que a gente geralmente não pede aquilo que precisa. Eu vou só falar um exemplozinho que nós já estamos acabando. Desculpa eu passar da hora. Eu estou brigado com o meu chefe, estou desesperado com ele, falo para ele assim, mas eu vou resolver, eu gritando, berrando. Aí eu chego em casa, me acalmo, me tranquilizo, tomo meu banho, faço minha prece e falo, Pai, me dá força para mim aguentar meu chefe. Não é isso? Está certo o pedido? Aí se o Pai te dá força, você vai fazer o que com o teu chefe? Ó, chegar lá amanhã, ó, quero ver ele me bater. O Pai me deu força. Não é isso? Veja como nós não sabemos o que pedir. Se eu pedir, Pai, me dá resignação, compreensão, olha que a diferença que é. Certo? Então, às vezes, nós trocamos as palavras, ou o potencial das palavras, porque nós não sabemos aquilo que queremos ainda. Então, o livre-arbítrio é relativo com aquilo que nós aprendemos. Como que eu vou me modificar no meu dia a dia se eu não sei aquilo que eu quero para mim? Então, pensemos em nós. Buscar o caminho do bem, buscar o caminho da lógica, buscar o caminho daquilo que eu entendo de bom para mim. Sem medo de ser feliz. Certo? Cabeça fria, mas também não adianta agir no entusiasmo do momento ali. Eu estou brigado com ele, estou brigado com aquele, vou resolver isso agora. Calma. Para, resolve, analisa, põe no teu coração aquilo que você precisa, pensa, né? Pai, eu tenho como resolver isso comigo? Como eu posso resolver isso comigo? Né? Vive as tuas emoções. Vive os teus pensamentos. Não traga para dentro de você coisas que você não precisa carregar. É isso que mostra o texto da noite. Trabalhar o livre-arbítrio é trabalhar a nossa intimidade. É aquilo que se fala no centro. Fazer uma reforma íntima. Essa reforma íntima é se conhecer profundamente.
saber aonde eu posso chegar, o que eu posso mudar, o que eu posso direcionar, o que eu posso receber. Porque muitas vezes briga-se com uma pessoa e aquilo lá, você vai para casa, mas eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo lá, não devia ter ficado calado, devia ter respondido assim. Quantos dias fica isso na nossa cabeça? Certo? Se tivesse, vamos dizer, dentro de você a tolerância, a paciência, a capacidade, estaria resolvido ali. Né? Se nós tivéssemos essa capacidade. Eu falo por mim que eu não tenho, certo? Então, vejam, nós precisamos olhar para nós, resolver os nossos problemas, certo? Com tranquilidade. Nosso exemplo maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente for olhar só a parte do Calvário, não precisa o restante. Será que ele foi hostilizado? Será que ele saiu, falou, não, me dá o chicote aqui que eu vou te devolver tudo o que aconteceu, tudo o que você me fez? Não, ele não falou. Ele só falou, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós vamos, de coração, quando nós vamos chegar a isso, não sei, mas um dia chegaremos. E que Deus nos abençoe a nossa jornada. Que assim seja. Pai de infinito amor, que nesse colóquio amoroso, Senhor, as tuas bênçãos nos alcance e nos dirija. Queremos nesses momentos, Pai amado, com o auxílio dos amigos espirituais, levar a todos os corações que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, a paz do nascimento do nosso menino Jesus. Que ele renasça em nossos corações, que ele seja, Senhor, nesse dia, o verdadeiro motivo de festa, de afeição, de compreensão em nossos corações. Te agradecemos, Pai, essa doutrina bendita, que leva aos nossos corações, Senhor, a luz da esperança num dia melhor dentro de nós mesmos, a luz da compreensão para os nossos irmãos, a luz da solidariedade para com todos aqueles, Senhor, que adentram as portas desta casa, a porta dos nossos lares, dos nossos trabalhos, e nos faz, Senhor, reconhecer um mundo melhor dentro de nós. Obrigado, Pai, por esses trabalhadores incansáveis que nos auxiliam, nos impulsionam e nos direcionam na trajetória do bem. Te rogamos, Pai, que nesse aniversário bendito, que comemoramos entre nós aqui no planeta Terra, cada coração seja iluminado, cada mente seja ativado a presença desse coração bendito que veio nos libertar de nós mesmos. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença maravilhosa em nossos corações. Obrigado, Pai amoroso, pelas luzes que Ele veio trazer aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade. Que as luzes desses momentos esteja presente também em nossos lares, com todos aqueles que vivem e convivem conosco, e que possamos tirar, nesses momentos, as ilações necessárias para um mundo melhor
dentro de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esses instantes abençoados. Obrigado, Pai amado, por esse cantinho de oração. Obrigado, Senhor, pela presença de todos aqueles que aqui se encontram e todos aqueles que fazem o caminho desta casa como o caminho da sua redenção espiritual. Obrigado a todos os amigos que nos fortificam e nos amparam. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. E nesses momentos, como prova de gratidão, Senhor, vamos orar a oração que nos ensinaste para caminharmos na busca do Teu amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, o amor e a esperança, Senhor, nos unindo, nos fortificando e nos irmanando no Teu amor, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Que a paz seja sobre todos. Que as bênçãos do menino Jesus acalante os vossos corações, dando paz, serenidade nos lares, na união e na fraternidade sobre todos. Que Deus vos abençoe. Um ótimo Natal para todos vocês. E segunda-feira estamos aqui. Que Deus abençoe a todos.